E a nossa entrevistada de hoje faz parte da equipe de liturgia de Tampa, aqui na Flórida, nos Estados Unidos. Faz um apostolado há 20 anos da total consagração a Jesus por Maria pelo método de São Luís Maria Montfort. Seja muito bem-vinda, Cláudia. É uma grande honra ter você aqui. E me encantei muito com o seu apostolado, assim, cada dia tem me encantado mais e você é um grande exemplo para nós, para a nossa comunidade aqui nos Estados Unidos. Então, é uma grande honra a gente ter você aqui no Podfé, nosso podcast católico da comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos. Eu que agradeço o convite, é uma alegria poder estar falando sobre esse apostolado. Que Esse bom. apostolado, ele, claro que nasceu no coração de Nossa Senhora e ele nos envolve. Como braços de mãe, esse apostolado nos envolve e é uma surpresa cada dia. Né? Eu costumo dizer que Sim. a total consagração, Nossa Senhora vai nos levando por caminhos de que nós nem imaginamos, Uhum. mas caminhos, primeiro, nos leva a Jesus, nos leva ao céu. Sim. E com 20 anos nesse caminho, eu tenho visto que Nossa Senhora nos conduz como uma mãe que segura na mão de uma criança e leva. Né? E como esse é o nosso papel de consagrados, ser como criança, se deixar conduzir por Nossa Senhora, né? Que nos ensina a fazer tudo que Jesus disser. Maria Monfort, ele vai dizer que a total consagração é uma renovação das promessas batismais. E eu costumo dizer que a consagração, quando a pessoa vem, ela não precisa preocupar, eu vou me comprometer com mais uma coisa. Na verdade, a consagração ele não exige esse compromisso de reuniões, de encontros, disso ou daquilo. Como renovação do batismo, no primeiro momento, nós somos chamados, claro, a conhecer o tratado da verdadeira devoção. Conhecer o tratado para que a gente entenda a essência da consagração. Né? O tratado ele é um livro formado de 8 capítulos e no capítulo 4 é onde tem a coluna vertebral da consagração. E ele vai dizer o que é que nós entregamos, porque a gente fala uma total consagração, porque na verdade a essência dela é o que eu entrego para Nossa Senhora. Então, a consagração, São João Paulo II, ele vai dizer que a consagração é uma escola de santificação. Consagração é um estilo de vida. Então, não é um movimento onde você faz parte e tem compromissos semanais ou quinzenais. É um estilo de vida, é uma maneira de viver. Né? E como renovação das promessas batismais, eu vou voltar lá no primeiro momento da minha caminhada como cristão, como católico. Né? Pelos braços dos nossos pais e padrinhos, nós fomos levados à igreja. Nós nos tornamos filhos de Deus pelo vínculo batismal. E aquelas vestes brancas que eu recebi no batismo, na medida que eu vou crescendo, eu vou perdendo esse branco das minhas vestes batismais. E chega uma altura da minha vida que eu sou convidada a de novo retomar essa caminhada lá do início. Né? Então, dentro da consagração, eu volto a essa essência dos meus votos batismais, da minha renúncia ao mal, renúncia ao pecado e recomeço dia a dia. Dia a dia, né? Como a gente está falando, é um estilo de vida. Então, a consagração, eu vou caminhando com Nossa Senhora, são passos educativos. É aquilo que a mãe faz com a criança na medida que ela vai crescendo. Cada idade tem uma exigência. E a mãe vai educando a criança, né? Para ser um homem de Deus, um homem santo. E Nossa Senhora vai fazendo esse processo. Eu entrego minha vida a ela e ela vai me educando nos caminhos do Senhor. E como uma escola, tem um processo, tem um caminho a ser feito, né? E é um estilo de vida que eu vou aprendendo. Jamais isso vai ser um estilo de vida se eu não começo. Eu preciso caminhar e, sobretudo, eu preciso perseverar, né? Nesse caminho da consagração. Então, no primeiro momento, é necessário que se entenda renovação das promessas batismais. É um caminho que eu vou percorrer e todos os frutos dessa consagração eu vou adquirir com o caminho. Porque na medida que eu planto uma árvore, eu preciso cuidar dela para que ela cresça, para que ela Cultivar. produza. Exatamente, eu preciso cultivar. Então, em Uhum. poucas palavras, a consagração é isso. Sim, perfeito, perfeito. Qual seria os primeiros passos, eu diria, por exemplo, eu que não sou consagrada? O que você indica? Quais seriam os primeiros passos? Será que eu começo já buscando isso na igreja ou eu começo fazendo uma preparação minha, fazendo leitura, fazendo um estudo? Qual que seria assim, o mais indicado método?
Olha, hoje em dia, nos últimos talvez 8, 10 anos, o YouTube, a internet, ela tem muito material da consagração, muito material. O livro principal, que é o Tratado da Verdadeira Devoção, ele tá disponível. PDF, qualquer pessoa pode pegar esse livro, pode ler. Mas eu diria que existe algum material na internet que você pode ir ouvindo antes de entrar no processo real, para que você entenda, por exemplo, o Padre Paulo Ricardo e outros tantos. Ele já divulga essa consagração para você entender o conceito. Porque dentro desses 20 anos, o que é uma realidade? As pessoas têm medo. Elas têm medo. Sim. Elas têm medo do compromisso. Elas têm medo. Ah, meu Deus. Não precisa ter medo. É como eu estou dizendo. É um caminho. É uma renovação das promessas batismais. É um estilo de vida. E estilo de vida, eu vou incorporar aquilo no meu dia a dia. Então, é bom que se veja alguma coisa, mas, sobretudo, comece o contato com o tratado. O tratado é um livro escrito há 300 anos, né? 1700 e alguma coisa. Então, a linguagem dele é rebuscada. E é uma coisa também que eu sempre falo. Você pode ler o tratado sozinho? Pode, claro que você pode. Você pode fazer uma interpretação no tratado, mas ele é um livro antigo, de linguagem rebuscada. Se você tiver um grupo de estudos do livro, como a gente tem aqui esse apostolado nos Estados Unidos, que a gente junto estuda, a gente vê, hoje já tem vários livros de explicação sobre o tratado. É uma descoberta, né? Muitos papas disseram que o tratado é um tesouro onde se tira riquezas novas sempre. Sempre, né? Eu me consagrei em 2004, li o tratado pela primeira vez antes disso, não sei precisar, talvez lá em 2000, foi a primeira vez que eu tive contato com o tratado. Mas hoje, depois de 20 anos, eu leio o tratado e eu fico surpresa. Eu falo, meu Deus, como que eu não vi isso antes? Então, eu constato na minha vida essa realidade, que o tratado é esse baú, é um tesouro que você tira sempre novas informações, coisas espetaculares em relação à Nossa Senhora. Então, no primeiro momento, conheço, sei que existe, começa a ouvir e, oportunamente, adquire o tratado. E se você for um bom leitor, comece a ler o tratado. Mas eu sempre vou dizer que se tem um grupo de estudo, é melhor que você incorpore. E nós temos aqui, né? Nós temos nos Estados Unidos vários grupos que já estudam o tratado, né? Sim, perfeito. Sobre a oração do terço. Às vezes a gente imagina que isso é uma prática do católico, mas eu conheço alguns, inclusive eu demorei um tempo para começar essa prática. Queria que você falasse um pouco sobre a importância dessa oração. E hoje você falou uma coisa muito bonita sobre o fato da gente contemplar, né? E não orações espontâneas, às vezes, né? São boas, mas a reparação que acontece quando a gente faz, né, o rosário. Então, seria isso. A oração do rosário é assim, imagina, ela existe, uma das orações mais antigas da Igreja Católica. Nós crescemos com essa realidade da reza do rosário. E muita gente acha que é uma oração chata, cansativa, que faz dormir. Ou eu já ouvi muitas pessoas dizer, eu rezo para dormir. Eu começo a rezar e já durmo. Isso não é ruim. Sim. É uma linha de pensamento que nós deveríamos ver no primeiro momento. Por exemplo, o Admirável Segredo do Santo Rosário de Maria Monfort. Eu sempre digo que é impossível uma pessoa continuar rezando o texto do jeito que ela reza depois da leitura desse livro. Né? É um leque de informações. Maria Monfort ele fala coisas maravilhosas sobre a oração do rosário. Em primeiro lugar, quando você reza a Ave Maria, né, é uma saudação. Né? Tem coisas que a gente esquece, que o poder, por que existe poder na nossa oração? Por que é desencadeado assim, forças sobrenaturais quando se reza o rosário? Sim. Porque a Ave Maria, ela foi uma oração que nasceu no coração de Deus. Como nasceu no coração de Deus? Nossa, não seria muita pretensão dizer, bem, a primeira parte da Ave Maria é o que o anjo disse a Nossa Senhora. O anjo, como mensageiro, ele repetiu algo que ele ouviu de quem? De Deus. De Deus. De alguém que disse,
vá à terra e encontre aquela jovem e diga essas palavras. Então, o mensageiro ele não criou o recado, ele trouxe o recado pronto. Então, quando nós falamos da Ave Maria, primeira coisa que nós estamos honrando a ela, né? Ave Maria, cheia de graça. Isso é um cumprimento, foi o que o anjo falou. O Senhor é contigo. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita porque tu foste escolhida por Deus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. E assim, eu já quero até fazer um parênteses aqui, porque quando a gente reza a Ave Maria, é muito interessante que a gente a gente fala primeiro a Nossa Senhora. Sim. Né? Aí, você vê, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Eu me referi a ela, eu me dirigi a ela. E depois eu digo, bendito é o fruto do teu ventre, que é Jesus. Mas por que eu primeiro me referi a Maria, depois eu me refiro a Jesus? Porque ela é aquela que pega as minhas palavras e prepara essas palavras e faz dessas palavras palavras grandiosas para se referir a Jesus. Ela me prepara para eu me dirigir a Jesus. Então, essa oração da Ave Maria, Maria Monfort faz uma... Eu tô falando mais da Ave Maria em si, porque claro que o aglomerado de Ave Maria forma o rosário. Sim. Maria Monfort tem uma definição da Ave Maria que eu acho assim encantadora. Ele diz que a oração da Ave Maria é como o orvalho. Qual é a diferença do orvalho e da chuva? A chuva, ela é forte, ela cai sobre a terra e ela escorre pela força da chuva. Sim. Né? No entanto, o orvalho, se você for sair da sua casa à noite, você não vai ficar molhado pelo orvalho. Mesmo que você faça uma caminhada de 1 hora, você vai voltar para casa e você não está molhado. Porém, se você expõe algo ao orvalho, de manhã ele vai estar encharcado. Vai estar úmido. Ele vai estar úmido, ele vai estar, né? Molhado. Ele vai estar molhado. Sim. Pela quantidade de tempo que ele ficou exposto ao orvalho. Então, ele compara o orvalho, a oração da Ave Maria, como o orvalho que cai nas terras ressequidas do nosso coração. Se cai uma chuva, a chuva vai cair e vai escorrer. Porém, se cai o orvalho, vai umedecer a terra seca do meu coração que estou rezando, do coração das pessoas pelas quais eu estou intercedendo. Né? Então, a gente vê a dinâmica grandiosa dessa oração. Ela veio do céu, né? Ela partiu da boca de Deus. Sim. A segunda parte foi criada pela igreja. Né? E se ela foi criada pela igreja, né, a gente remete àquilo que Jesus falou para Pedro. O que tu ligares na terra será ligado no céu. O que tu desligares será desligado. Então, a igreja tem autoridade, né, para nos dar uma oração e dizer assim, essa oração é eficiente. Então, quando a gente pega esse pequeno conceito em relação à Ave Maria e imagina quando a gente repete diariamente isso por 50 vezes. A nossa alma vai recebendo esse orvalho da Ave Maria. A nossa alma vai ficando umedecida, a nossa alma vai ficando preparada para receber a palavra de Deus. Né? E, sobretudo, é uma oração de introspecção. É uma oração que, se eu fecho meus olhos para ir contemplando os mistérios do terço, ele me remete à história da salvação. Sim. O momento, eu volto lá na história. Eu mergulho naquelas realidades, né? Então, é uma oração que vai me encharcar de Deus. É uma oração, né, que é uma oração de contemplação, é uma oração que vai me aproximar de Deus e vai ter resultados. Sim. Isso aí não precisa eu me preocupar, porque ela vai, sim, trazer resultados, porque é impossível com o coração umedecido pelas Aves Maria, e que é lançada a palavra de Deus, e não venha nascer frutos de conversão. Né? Sim. Você falou uma coisa hoje muito legal, que foi sobre a preocupação, às vezes, de alguma pessoa de se preocupar em tô rezando muito Ave Maria, tô fazendo muito essa questão da devoção, tá muito, né? E será que eu não tô me dedicando a Jesus? Mas pensar que a oração, ela é totalmente cristocêntrica. Quem é Nossa Senhora? É a mãe do Salvador. Exatamente. Como a gente comentou hoje, nas bodas de Canaã, Sim. quem fez o milagre foi Jesus. Quem fez a intermediação do milagre, quem preparou o ambiente do milagre, é só você voltar na história. Sim. Você vai lendo lá o que aconteceu.
Nossa Senhora percebeu uma necessidade. Por que ela percebeu essa necessidade? O Evangelho diz que era uma festa de casamento. Então, certamente, como convidada, Nossa Senhora, ela não estava alheia àqueles acontecimentos. Podemos pensar que ela tinha alguma intimidade com os donos da casa, porque ela percebeu uma necessidade que geralmente é quem está na cozinha, vamos dizer assim, Sim. né? Quem está na cozinha é quem está vendo ali Quem tá o que é que vendo o está que que tá faltando. faltando. Exatamente. Então, Nossa Senhora deveria ter uma intimidade com esse casal, que ela percebeu a necessidade. E ela foi lá, meu filho, eles não têm mais vinho. Eles não têm mais vinho, né? E Jesus, ele fala, e o que temos com isso? Minha hora não chegou. É interessante a gente dizer isso, e muitas vezes a gente pensa que houve ali um certo descaso de Jesus em relação à palavra de Nossa Senhora, porém, Houve obediência. ele saiu da situação que ele estava. Houve uma obediência, houve uma resposta. E ela conhecia tanto o filho dela. Ela conhecia de tal forma que ela já foi para a segunda etapa. Ela foi preparar a situação do milagre. Sim. Né? Encham os vasos de água e Faça depois tudo o que ele façam vos disser. tudo o que ele vos disser. Então, Nossa Senhora conhecia Jesus de tal forma, eram aproximadamente 30 anos de convivência. Né? Aproximadamente, vamos dizer, ainda não 30, era o início da vida pública, então vamos dizer 27 anos de convivência. E eu penso que com 27 anos de convivência você conhece muito uma pessoa. Sim. Conhece Principalmente muito um o filho, olhar, né? principalmente um filho. Né? A ligação que existe ali. Então, Nossa Senhora sabia. Né? Ainda não é chegada a minha hora. E a igreja vem nos ensinar que, por conta do pedido dela, foi antecipado essa hora. Né? Foi antecipado. Então, tudo que diz respeito a Nossa Senhora, como tu disseste, é cristocêntrico. Nossa Senhora, eu costumo dizer, ela é como um vidro que ela chega, as coisas chegam até ela e é automaticamente dirigido, é refletido a Jesus. Nossa Senhora não tem nenhum interesse de reter nada nela. Nunca. Porque ela é aquela que nos leva a Jesus sempre. Por isso que o nome da consagração é consagração a Jesus. Porém, o caminho que eu uso para essa consagração a Jesus é Nossa Senhora. Sim. E por que eu uso esse caminho? Por que eu não vou direto? É porque ele escolheu esse caminho primeiro. Ele podia ter vindo sem Maria. Ele podia ter vindo, ele era Deus. Como um mistério, né? Que ninguém poderia explicar. Ele quis usar esse caminho para vir até nós. E ele dispõe desse caminho para que nós cheguemos até ele. E por quê? Porque é um caminho seguro, porque ele já fez, ele conhece o caminho. É um caminho seguro, é um caminho rápido. Né? Então, tudo em Nossa Senhora fala sobre Jesus. Sim. Tudo, toda a vida de Nossa Senhora, ela sempre remete a Jesus. Então, não existe ninguém que surge muito dentro desse apostolado da consagração, surge muito essa preocupação. Nossa, eu estou buscando muito a Nossa Senhora. Eu estou buscando muito a Nossa Senhora. Porém, e até o próprio rosário é também cristocêntrico. Totalmente cristocêntrico. E quando essa preocupação, toda vez que nós tivermos essa preocupação, a gente deveria pensar o seguinte: ninguém amou Maria e nem se dedicou a Maria mais do que Jesus. E nem vai ter essa pessoa até o fim do mundo. Sim. Ninguém. Então, eu preciso ficar muito confortável, porque eu jamais vou amar a Maria como o próprio Jesus amou. Eu não vou chegar a esse ponto. E feliz do homem que chega a esse ponto. Né? Sim. Então, não existe medo, nenhum receio. Né? Justamente por ser toda o rosário em si, ele é cristocêntrico. Tudo em Nossa Senhora nos remete a Jesus. Sim. Aproveitando, fala um pouquinho pra gente sobre a Imaculada Conceição. O que significa? A Imaculada Conceição de Maria, né? É aquele momento em que Nossa Senhora foi concebida no seio de Ana. Naquele momento, ela foi concebida sem pecado, né? Quando a gente fala a conceição, né? Imaculada Conceição, a concepção é conceição ou concepção, é a mesma palavra. Né? Imaculada, não teve nenhuma mácula. Então, Maria foi concebida no ventre de Ana sem pecado.
Puxa vida, mas todos os homens tiveram o pecado, né? O primeiro Pecado pecado, original. o pecado das origens, o pecado original. Porém, Maria tinha sido escolhida desde o princípio. Por que que Maria precisava ser imaculada? Porque, por uma questão simples, quando se peca, se pisa um território do demônio. E Maria não podia ter nenhum vínculo com ele. Nada nela podia estar vinculado a ele. Porque ela precisava ser totalmente um terreno totalmente reservado a Deus. Inteiramente, desde a sua concepção. Né? A igreja decidiu por essa verdade no decorrer do caminho, mas se chegou a essa conclusão. Então não tem como voltar, mas isso é uma realidade de fé, é um dogma de fé dentro da Igreja Católica. E às vezes eu costumo falar, simplificando assim para a gente entender, é só pensar como é que Jesus, que tudo ficou parecido conosco, porém não no pecado, como é que ele ia habitar no ventre que tivesse pecado? Tudo. Aí você diz assim, puxa vida, mas então Maria não foi uma mulher normal, igual a todos? Não. Nesse aspecto, não. E tudo por mérito de Jesus. Isso é lindíssimo. Ela foi imaculada pelo o Deus que ela receberia no ventre dela. E preservada. Né? Preservada de todo pecado. Porque ela não teve nenhuma parte com o demônio em nenhum momento. Inteiramente preservada. Eu ouvi um testemunho de uma pessoa, uma ex-evangélica, onde a descoberta da Igreja Católica veio a partir da história. Sim. Da história. Ela foi comparando, questionaram ela, o marido dela questionou, de onde veio a Bíblia? E ela se deu conta de que ela não sabia de onde vinha a Bíblia. Sim. Né? Aí ele só disse assim, estuda, pesquisa. E ela mergulhou na patrística. Né? E ela foi vendo que toda a construção da história, tudo tinha um vínculo católico. E, de fato, quando você acompanha aquilo ali, aquilo te dá... Ela cria em você uma necessidade de você saber mais. Quando você adentra a questão dos mártires, aquelas pessoas que diziam, ou você renuncia a Jesus, ou você morre. E ele dizia com muita tranquilidade, a morte. A morte. Então, você vai ver, e quando isso é colocado diante da nossa fé hoje, uma fé cômoda, uma fé do século XX, do século XXI, tudo pronto, eu não preciso saber aquilo que tu dissesse. É necessário que se conheça. Sim. Aí vem a história. Como que eu posso amar algo que eu não conheço? Como que eu posso amar algo que eu não conheço? Eu não fiz nenhuma investigação em relação a isso. Eu tenho uma fé rasa. Como é que se administra isso? Eu nunca vou olhar a Igreja Católica e realmente ver a grandeza, a beleza que é a Igreja Católica, se eu não estudo, se eu não conheço. E quando se fala, puxa vida, nós estamos dentro da igreja, sempre fomos católicos, então a gente fica acomodado no meio de muitas verdades, né? E é melhor que ninguém questione essa verdade, porque nós não vamos saber nos responder, né? Colocar essa verdade. E eu gosto muito daquela fala do Papa Emérito, de Bento XVI, quando ele exortou aproximadamente, creio que 10 anos atrás aproximadamente, ele dizia, conheçam o catecismo. Né? E ele insistia, conheçam o catecismo. Né? E ele mesmo dizia, porque chegará um momento que vos ensinarão inverdades, vestidas de verdade. E se você não conhecer, você vai tomar essas inverdades como verdade. Sim. Né? E isso sempre me impactou muito. Porque quando eu sei, quando eu conheço, é muito difícil me persuadirem de qualquer outra verdade. Né? Sim. Então, hoje, eu acho que o grande apelo desse momento, do tempo que nós estamos, dessa época de internet, de comunicação, eu acho que o grande apelo da igreja é hoje, conheçam a doutrina. Conheçam a doutrina e, novamente, conheçam a doutrina. Para que quando você receber outras informações, você consiga dizer, isso eu não quero, isso não serve, isso não é verdade. Principalmente hoje em dia, né? Com muita informação. Infiltrações e... Muitas infiltrações também. Muita coisa acontecendo, infelizmente. Infelizmente. Eu acho que
a Igreja Católica é isso. É estudar, entende? O que aconteceu nos primeiros séculos. E daí não surge dúvida nenhuma. Da onde veio a Bíblia, Exato, né? De toda a exato. doutrina. A tradição que não está na Bíblia, mas que foi passado de apóstolo para apóstolo, né? Você falou uma frase muito, assim, de importância para mim. E eu acho que eu vou guardar sempre, que é do que vale sermos consagrados, rezar o rosário, levar o nome de Mariano, se você sequer se dispõe a obedecer qualquer um dos pedidos dela. Essa frase foi direcionada para o tratado, né? Desculpa, a reparação dos 5 sábados. Pode falar para a gente um pouquinho sobre essa reparação e a importância? Porque às vezes a gente, né, os consagrados imaginam, eu já faço mil Ave-Marias, eu já faço, participo do terço semanalmente, faço o terço ao longo do meu dia. Tá junto de todas essas coisas que a consagrada pessoa, né, já faz, ou existe uma necessidade muito grande de fazer a reparação dos 5 primeiros sábados? São Maria Escrivá. Ele vai dizer que reparar é um ato de amor. É um ato de amor para aquele que foi ofendido. E hoje, infelizmente, está acontecendo uma coisa muito séria. Imagina, Nossa Senhora pediu reparação em 1925, né? Dentro do contexto da mensagem de Fátima ainda. E hoje você vê Nossa Senhora, não hoje. Aliás, hoje a gente sabe mais por conta das mídias, da Sim, internet, a exposição. né? Dessas informações. As coisas acontecem lá no Brasil, você sabe aqui em tempo real. E a gente fica chocado quando vê imagens quebradas, pessoas falando coisas absurdas sobre Nossa Senhora. Porém, lá em 1925, Nossa Senhora, ela já pedia, né? Quando ela mostrou para a Lúcia o coração dela, cheio de um coração ferido, um coração magoado. E ele disse, são as feridas que os homens me causam. E é uma coisa que eu sempre penso. Eu tenho a devoção à Nossa Senhora, eu estou nessa escola de santidade, como João Paulo II chama, a consagração. E isso sempre é para a minha vida que eu trago. O que Nossa Senhora tem pedido? Nossa Senhora pede para rezar o rosário, Nossa Senhora pede para confessar, Nossa Senhora pede conversão, jejum, penitência, etc. e tal. Mas naquele momento exclusivo, Nossa Senhora pediu reparação. Reparação. Reparar é uma coisa que estava inteira, foi estragada, eu preciso reparar aquilo ali, eu preciso consertar aquilo que foi feito. Como eu falei, São Maria Escrivá, ele fala que é um ato de amor. Então, quando ela falou da devoção, os 5 primeiros sábados, ela falou das formas que ela era ofendida. Sim. E por isso que ela pedia 5 sábados seguidos, os primeiros 5 sábados, ela pedia, confessem em intenção dessa reparação. Comungue em intenção dessa reparação. Medite os mistérios, né? Fique 15 minutos comigo meditando os mistérios do Rosário para reparar a ofensa. Ofensa pelas imagens quebradas, ofensa pela devoção à Nossa Senhora que é tirada do coração das crianças, do coração inocente das crianças, por dizerem que ela não é mãe de Deus, por dizerem que ela não é imaculada. Eu acho que eu falei 4. Eu acho que você falou tudo, sim. Sim. A primeira é a ofensa cometida contra a sua Imaculada Conceição. Ofensas contra a sua virgindade. Eu não citei essa virgindade. Então, essas ofensas são constantes e eu sempre digo assim, eu sempre me questiono também. Eu sei, de algum momento, entrar numa igreja quebrada a imagem de Nossa Senhora. E qual é a minha atitude? Sim. Qual é a minha atitude de amor? É chegar para Nossa Senhora, né? E dizer, mãe, eles te ofenderam, mas eu lhe amo. Sim. Eu lhe amo. Eu quero dizer... Santa Teresinha diz uma coisa. Ela dizia para Jesus Eucarístico. Quisera eu ter 1000 corações. Aliás, quisera eu pegar o meu coração e dividir em 1000 pedaços, para que cada um desses pedaços fossem 1000 corações te amando. Né? E eu transfiro essa palavra também, que nós devemos dizer à Nossa Senhora, mãe, um coração lhe ofendeu. Uma pessoa lhe ofendeu. Quisera eu que o meu coração fosse cortado em 1000 pedaços, que virasse 1000 corações de amor.
para reparar essa ofensa, para tirar do seu coração essa espada que foi colocada pela ofensa. Né? Então, tanto as pessoas consagradas como as pessoas que têm só uma devoção convencional à senhora devem fazer esses atos de reparação, atos de amor, atos de amor. Você tem uma imagem de Nossa Senhora em casa, compre rosas e coloque. E diga a ela, isso aqui é pelas rosas que o mundo não lhe dá. Eu lhe dou rosas. Né? De cuidar, de zelar. A devoção também do 100º sábado, ela tem uma entonação. Eu sempre fico pensando no grande benefício que ela traz para a minha vida, porque ela me impulsiona a conversão. Por que ela me impulsiona a conversão? Porque Nossa Senhora pede que eu me confesse todo mês. Então, se eu não tenho o hábito de confissão, eu vou começar a superar dificuldades que eu tenho em relação à confissão e entender melhor desse sacramento, que o sacramento da confissão é o canal perfeito e Te maior traz para um estado de graça. de cura e libertação, me traz para um estado de graça. Então, se eu tenho essa prática da confissão mensal, gradativamente eu vou abandonando a minha vida de pecado. Sim. Gradativamente. Então, é impossível que uma pessoa que faz os 5 primeiros sábados regularmente, faz confissões frutíferas, boas confissões, que ele não comece a entrar no processo de conversão. É natural, né? E Nossa Senhora sabia que, além de reparar o coração dela, também nós seríamos beneficiados. Né, por esse processo de conversão que nós entraríamos nela. É uma devoção simples, qualquer pessoa, até uma criança pode fazer essa devoção. Né? Então, toda vez que a gente vê que Nossa Senhora está sendo ofendida, o ato não é só um repúdio, mas é, sobretudo, uma reparação. Sim. Fala como que seria a reparação. Então, a primeira seria se confessar, receber a Sagrada Comunhão, rezar o terço e, na verdade, eu anotei como foi falado, né? Rezarem o terço e me fizerem 15 minutos de companhia meditando nos 15 mistérios do Rosário, com o fim de me desagravar. Tem uma coisa interessante, né? Ela pede 5 primeiros sábados, então são 5 meses. Sim. Se eu faço 3 e faço e falto o quarto, eu vou ter que voltar, começar tudo de novo. Sim. Né? Se eu fiz 4, só falta 1, por alguma razão eu não fui na missa naquele dia, eu tenho que começar tudo de novo. E outra coisa que surge dúvida, se eu for na missa do sábado à noite, vale para a missa do primeiro sábado, já que a liturgia é do domingo? Sim, vale. Porque Nossa Senhora não se referiu à liturgia, ela se referiu à Santa Missa. Sim. Pode ser a liturgia do sábado, pode ser a liturgia do domingo, né? Em qualquer horário do sábado a pessoa pode ir. E fazendo exatamente isso que tu falou, né? Sim. Ele vai reparar. E vai ser uma prática de conversão. Muito agradável ao coração de Nossa Senhora. Sim. E a promessa que é feita de Nossa Senhora seria: eu prometo assistir-lhes na hora da morte com todas as graças necessárias para a salvação dessas almas. Exatamente. Porque, olha só, a gente podia pensar assim, é muito fácil. Eu faço esses 5 sábados aí, quer dizer que na hora da minha morte eu vou ganhar a salvação. Mas lembre-se que eu acabei de dizer da questão da conversão. Houve um processo de conversão. Confissão. Exatamente, confissão, comunhão. Sim. Eu voltei ao meu estado de graça. E tem mais outra coisa. Quando a gente está envolvido nessa devoção, a gente faz para cumprir os 5 primeiros sábados. Sim. Depois ele se torna uma constante. A gente entende que todo sábado da nossa vida, não só o primeiro, vai ser sábados dedicados a Nossa Senhora. Claro que exclusivamente os primeiros sábados, como a devoção pede. Então, eu vou entrar num processo contínuo, aquilo que nós falamos, do estilo de vida. Isso vai passar também a ser um estilo de vida e eu vou dedicar todos os primeiros sábados da minha vida a Nossa Senhora. Sim. Então, se eu faço esse caminho de entrega desses primeiros sábados, certamente na hora da minha morte ela vai estar lá. Ela vai estar lá. Porque eu vou estar diante do justo juiz e eu preciso de um advogado. Todo mundo que vai diante do juiz, a justiça requer que tenha um advogado. Sim. Né? E ela vai estar lá como advogada das minhas causas. E ela não vai estar só lá, mas com todas as graças necessárias para que eu seja salvo. Ela vai estar argumentando com o grande juiz as razões pelas quais eu devo entrar no céu. Ela está argumentando como a minha advogada
e, sobretudo, como minha mãe. Sim. Por que essa devoção, a dedicação do sábado, especificamente o sábado à Nossa Senhora? Tem uma reflexão muito linda em relação ao sábado, porque Jesus morre na sexta-feira. Ele morre e ele é levado ao sepulcro no sábado, na sexta-feira. E ele só vai ressuscitar no domingo. Então, houve uma lacuna aí enquanto Jesus estava morto. E foi Nossa Senhora que esteve presente. Ela era um reflexo de esperança para os apóstolos. Foi ela que nós podemos, assim, ousar dizer que ela sustentou a igreja nascente, a igreja primitiva, a primeira que estava lá. Ela sustentou aqueles homens que estavam desolados, que estavam aflitos, que estavam como crianças assustadas, e ela como mãe, porque ela sabia que o filho dela ia ressuscitar. Já, ela sabia. E mesmo com o coração ferido, mesmo dilacerada pela perda do filho, ela tinha que sustentar aquela igreja. Então, a igreja dedica o sábado a ela. Porque ela se dedicou à igreja lá no início, no primeiro momento, na morte de Jesus. Ela que estava lá, presente, sustentando, colocando a igreja de pé, enchendo a igreja de esperança, até o momento que seu filho voltasse, né, à vida. Então, digamos, na liturgia existe um dia para a Eucaristia, existe um dia de devoção de São José, um dia dedicado a ele, que é nas quartas, né, e Eucaristia na quinta. Então, o sábado seria o dia de Nossa Senhora. E por isso as 1000 Ave Marias também no sábado. Tem muitas práticas que as pessoas colocam no sábado justamente por isso. Não é porque é um dia que a gente não trabalha, mas é um dia dedicado a ela. Sim. Vamos aprofundar um pouquinho na confissão. Que primeiramente a gente não sabe fazer uma confissão, né? A gente chega lá no padre e vai reclamar, né? Geralmente. Primeiro que se vai para a confissão e você quer justificar o seu pecado. Né? A vergonha é tanta que você precisa também colocar outras pessoas envolvidas. Tipo assim, tem muitas pessoas nessa história. No entanto, uma tendência. Você conta o pecado de todo mundo, né? Você conta o pecado do seu esposo, você conta o pecado dos seus filhos, do colega de trabalho, do funcionário, do seu patrão. É como se você dissesse, olha, eu só fiz isso porque esse pessoal todo me empurrou a essa situação. Sim. Mas eu nem queria muito fazer isso. É como se você dissesse para o sacerdote, eu sou uma vítima da situação. E, no entanto, a confissão, o nome dela já diz. O que é confissão? É você assumir alguma coisa. É simples. Eu confesso que eu fiz errado. Então, toda vez que eu confesso que eu fiz uma coisa errada, eu estou me colocando numa posição de humildade. Eu quero acertar daqui para frente. Então, e quando a gente entra no confessionário, não é para contar uma história. A gente não precisa explicar para o padre por que eu fui aquilo. Eu sou objetiva. Né? Eu costumo fazer, por isso que a igreja nos recomenda fazer uma reflexão antes, né? Ir para a fila de confissão e ficar ali na fila já em oração, já fazendo uma reflexão da minha vida, onde foi que eu falhei, se for necessário você anota. Muitos padres dizem assim, cuidado com essa anotação. Né? Porque de repente você anota seus pecados lá e esquece de ir na Bíblia e outra pessoa vai olhar aquilo ali. Sim. Né? Então, você deve ter aquele cuidado, mas você se objetiva. Eu faltei à caridade na minha casa, eu fui agressivo com os meus pais, eu fui agressivo com os meus filhos, eu não cumpri os meus deveres de Estado. Né? Então, a objetividade é se tratar de um pecado mortal, eu devo saber contar para o padre quantas vezes aquele pecado foi cometido. Sim. Então, são coisas objetivas. É eu entrar no confessionário com 2 pensamentos. Eu vou assumir a minha culpa sabendo que eu também quero recomeçar. Sim. Eu não fiz direito, não foi legal da forma que eu fiz e eu quero recomeçar. E Santa Faustina ela vai nos dizer... Né? E uma das revelações que ela teve, que Jesus disse para ela, eu acho isso assim belo. Toda vez que eu estou na fila da confissão, eu penso nessa realidade. Que
Jesus disse para ela, o sacerdote é somente o véu que eu uso. Né? Isso é tão lindo, você saber que quando você entra ali, quem está te aguardando é Jesus. Sim. E Jesus ele está te aguardando é para te perdoar. Jesus está te aguardando ali não é para te expulsar. Né? Sei lá se isso foi algum santo que disse, mas eu gosto muito também dessa frase. O confessionário é o único tribunal que eu entro culpado e eu saio absolvido. Absolvido. Sempre, sempre, sempre. Né? Então, infelizmente, no nosso meio, as pessoas têm muita dúvida, elas se sentem inseguras, elas têm muita vergonha, elas não se sentem à vontade, mas eu penso que essa insegurança para confessar é falta de conhecimento adequado do que é o sacramento da confissão, do mar de amor que é o sacramento da confissão. Né? Acho que vem da causa e efeito, essa reação que as pessoas têm a uma situação, e aí a gente chega lá explicando, porque meu marido isso, porque fulano isso, e por isso eu fiz aquilo, mas a gente esquece que o pecado ofende a Deus. E essa ofensa a Deus é que precisa ser confessada. Não importa, em uma situação você tinha um leque de opções e você optou por essa opção. Exato. E essa opção ofendeu a Deus. E quem que precisa se confessar? Você. Porque você ofendeu a Deus na escolha que você fez para lidar com uma situação. Então, a confissão, por experiência própria, eu acho que ela começa com a prática. É igual você falou, de ir fazendo até que vira uma rotina na sua vida. Então, os primeiros momentos de você admitir, principalmente as pessoas que têm uma dificuldade assim já no temperamento, de chegar lá na frente do padre. Eu pequei contra a castidade. Eu fiz isso, né? Então, assim, você admitir já começa. Eu acho que o perdão começa nesse admitir, porque é muito difícil, não é fácil. É um ato de humildade, né? Sim. Porque a soberba sempre me coloca na posição de correto. Sim. Sempre me coloca na posição de correto. Tem um santo, eu não vou lembrar o nome desse santo agora, que ele diz uma coisa que eu acho assim espetacular. Esse santo, eu não estou certa se foi São Padre Pio. Sim. Não importa muito quem foi, né? Não vou nem fazer esforço de tentar lembrar, porque o que é importante é o fato. Sim. Ele via um demônio do lado do confessionário, né? E ele questionou, o que você está fazendo aqui? E ele dizia assim, eu vim devolver o que eu roubei de cada penitente. Eu disse, como assim? Ele disse, eu vim devolver a vergonha, porque na hora do pecado eu tirei essa vergonha dele. Sim. Então eu estou aqui no confessionário para devolver essa vergonha para ele. Meu Deus, isso é tão real, porque às vezes, eu até brinco, eu costumo dizer assim, quando eu vou sendo imprudente para cometer um pecado, aí eu paro e falo assim, Cláudia, tu tem coragem de confessar esse pecado? Aí eu paro assim, eu vou morrer de vergonha. Eu falei, não, então pensa duas vezes, já bate no teu peito aí, faz um meia-culpa, reconhece que tu teve, que quase tu comete esse pecado, por irreflexão. Então, entenda que você não vai ter cara de falar isso para o padre. Sim. Aí aquilo já cria, eu acredito que é uma ação até do meu anjo de guarda, já diz assim, tu vai contar para o padre, tu tem coragem? Tu não tem, então pensa bem, né? Então, antes de você fazer, você já antes de você fazer, eu costumo fazer. E essa confissão com frequência, eu acho que te impede muito de fazer muita coisa. Você vai assim, ai meu Deus, já vou ter que confessar de novo, então já vou evitar ter essa ligação, vou evitar essa discussão, esse momento, me expor a essa situação, para que justamente eu não saia do meu estado de graça. Aí eu entendo que entra a pedagogia materna de Nossa Senhora. Confessem-se por 5 semanas. Confessem-se por 5 semanas. Porque isso vai criar um hábito. Isso vai nos fazer experimentar a graça da confissão. Tu tá entendendo? Por isso que é impressionante. Tudo que se refere a Nossa Senhora, ele é didático, né? Como mãe espiritual, é didático, é para um aprendizado, é para irmos além daquele ponto que nós estamos. Né? Então, na verdade, a confissão quando nós entendemos, por isso que é bom
é bom, né? Tem um livro, o antigo, tem audiobook, você pode procurar isso, Confessai-vos Bem. É fantástico, porque ali ele te revela, né, uma série de situações de pecado que, na medida que você vai lendo aquele livro, você vai surgindo no teu coração. Eu falei, nossa, eu quero confessar, eu preciso confessar. Eu preciso melhorar a qualidade da minha confissão, né? Porque tem mil situações, mas eu penso que nós temos que ir passo a passo. Primeiro, a disposição, a frequência da confissão. Né? Sim. Queria te perguntar sobre o devocionário. Já adquiri o meu devocionário. Pudesse falar um pouquinho sobre o que contém no devocionário e a importância dele. O devocionário, ele é um livro do consagrado. Né? Tem um padre amigo meu que ele gosta de dizer assim, isso aqui é as orações que o consagrado precisa fazer. Como eu falei, o fato da consagração ser um estilo de vida. É um estilo, é uma maneira, você vai adequando as suas orações, você vai adequando a sua vida a essa nova realidade de sua vida que é a consagração. Então, como aquele que se consagra, tudo dele passa a ser de Nossa Senhora, até as nossas orações, às vezes, é necessário, né, uma pequena formulação. Então, o devocionário ele vai nos ensinar a fazer todas as manhãs, a entregar o meu dia. Entregar minhas orações, as missas, as novenas, tudo que eu vou fazer naquele dia, no primeiro momento, aqui já no início, tem uma oração que me ensina a fazer isso. Porque já que tudo do consagrado é de Nossa Senhora, 100%, eu já faço aquela oração ali de manhã entregando tudo que eu vou fazer. E eu depois, quando a gente estuda isso no capítulo 4, né, tudo que a gente dá a Nossa Senhora. Então, as pessoas às vezes ficam preocupadas. Nossa, mas eu fiz uma novena, eu esqueci de... Eu que fiz os meus pedidos, eu esqueci de pedir a Nossa Senhora. Então, às vezes, quando você vai adaptando a devoção, você tem esses percalços. E o devocionário ele vai nos ensinar as orações próprias, que vai nos deixando muito confortável nesse caminho de entrega. Né? Tem duas partes no devocionário, né? O devocionário é rico nas orações, mas tem duas partes assim que eu gosto muito e que já virou prática na minha vida, que é a maneira de rezar o Santo Rosário. Maria Monfort, ele vem nos dar uma maneira de contemplar os mistérios, onde eu tenho as cláusulas. Então, cada mistério que eu contemplo, eu repito a cláusula 10 vezes, de forma que eu fico dentro do mistério que eu estou contemplando. Primeiro que eu peço que a graça daquele mistério seja derramada em mim. Primeiro mistério, contemplamos o anúncio do anjo a Maria. Aquilo foi algo que veio do céu, aquilo é algo extraordinário e nele tem uma graça específica. E eu peço que na meditação daquele mistério, aquela graça específica que tem naquele mistério, ela seja derramada na minha alma. E na medida que eu vou rezando, eu vou dizendo, por exemplo, do nascimento, eu rezo a Ave Maria e digo, né, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, Jesus, que nasceu em Belém. Santa Maria, Mãe de Deus. Então, todas as 10 Aves Maria desse mistério, eu vou rezá-la e repetindo isso, que nasceu em Belém. Então, eu fico ali, ele me auxilia na meditação. Sempre voltar na meditação. Está sempre voltando na meditação. Isso e as orações que tem, tanto antes de começar o texto, como a oração que a gente encerra, além da Salve Rainha, elas são maravilhosas. E outra parte do devocionário, né, que, claro que não precisa ser os consagrados, mas todas as pessoas deveriam fazer, as orações próprias da Santa Missa. Hoje em dia a gente chega para a Santa Missa, a gente chega atrasado, a gente chega em cima da hora. No entanto, a gente precisava, entendendo o que é a Santa Missa, a gente precisava chegar com tempo. A gente precisava escolher bem o lugar para sentar. A gente precisava acalmar nossa alma, porque a gente já saiu de casa correndo, a gente pegou trânsito, então a gente chega ali, né, correndo, aflito. E para mim adentrar aquele mistério, eu precisava estar acalmado. E o devocionário ele tem a oração
do Espírito Santo. Eu vou invocar o Espírito Santo no primeiro lugar, que ele vai acalmando o meu coração. Depois eu vou fazer uma oração específica pedindo ao Espírito Santo que me ajude a bem participar daquela missa. Que ele cuide dos meus ouvidos, que ele cuide dos meus sentidos, para que eu possa mergulhar profundamente naquelas realidades espirituais. E depois eu vou pedir socorro a São José. São José, mestre da vida interior, alcançai-me o dom da perene concentração. O que mais acontece numa missa? A nossa cabeça vai no mundo todinho. Sim. Né? A gente está aqui nos Estados Unidos participando de uma missa, a gente vai lá na nossa família no Brasil e volta no estado tal. E eu penso que isso acontece com uma grande parte das pessoas que participam da Santa Missa. Sim. E, no entanto, aí nessa oração a gente pede socorro já para São José. São José, mestre da vida interior, vem me socorrer. Dai-me o dom da perene concentração. E outro momento que o devocionário vem nos aconselhar é quando a gente, na hora de receber a Eucaristia, né? Quando as pessoas não têm essa prática de oração, elas se perdem com o tempo. Ai, não dá tempo de fazer todas as orações. Como a gente está falando, são processos. Numa escola você não faz tudo. Você vai aprendendo e você vai adaptando e aquilo vai se tornando comum na tua vida. Sim. Você vai, antes de receber, antes de ir para a fila da comunhão, você faz uma oração a Jesus. Jesus, eu creio que tu estás verdadeiramente presente no Santíssimo Sacramento do altar. Sim. Eu não sou digno de te receber, mas eu te peço que através de Nossa Senhora tu venha ao meu coração. Né? Me dirige a Jesus, eu me dirijo a Nossa Senhora Mãe. Né? A Senhora é grandiosa, a oração vai dizer. Eu creio que vosso Filho está presente aqui e eu te peço auxílio agora para que a Senhora venha a mim para receber Jesus. Sim. Venha até mim, recebe Jesus em mim. Né? Aí tem outras orações direcionadas a Jesus novamente, ao Pai e ao Espírito Santo. Geralmente nas missas não dá tempo, principalmente se a gente estiver na frente. Talvez se a gente estiver sentado lá atrás, dá tempo. Sim. A gente passar por todas essas orações. E quando a gente comunga, Maria Mofó vai nos aconselhar. Aliás, o devocionário vai nos dar outra oração. Quando a gente volta, ainda com Jesus ali na boca, a gente vai pedir a presença de Nossa Senhora, de todos os anjos, que nos ajude a adorar Jesus. Ou seja, outra vez a gente mergulha na introspecção. A gente se desliga do mundo, assim, aliás, não do mundo, do contexto daquela missa ali, que está acontecendo música, às vezes pessoas conversando, e eu peço a ajuda do céu para eu entrar naquele mistério, para que eu possa adorar Jesus com todo o meu coração, com toda a verdade da minha alma. E depois eu faço minhas orações pessoais e eu vou pedir a Jesus que através do coração de Maria ele fique comigo até a próxima comunhão. Aí vem a oração do santo, né? Santo, 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 que na própria missa a gente já rezou. Sim. Depois a gente vai fazer um ato de reparação e de amor. Que a gente vai pedir que pelo sangue, pela alma, pela divindade de Jesus, que seja reparada as faltas, as ofensas que foram feitas a ele. E que através também do sangue da alma, os pobres pecadores sejam convertidos. Aí a gente vai fazer a oração do anjo de Fátima, né? Jesus, eu creio, eu adoro, espero e amo-vos. Aí depois eu vou fazer aquela oração, a alma de Cristo, que, gente, todo católico precisa fazer essa oração. Ela é de indulgência, né? É uma oração linda. Aí de novo a gente vai repetir que Jesus fique conosco, a gente se dirige ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, que ele fique conosco até a próxima comunhão. Aí a gente vai fazer uma oração reparadora, né? Linda, que a gente vai pedir: Santo anjo da minha guarda e todos os santos anjos presentes nessa Santa Eucaristia, recolhei todas as partículas consagradas que se perderam nessa celebração e em todas as celebrações realizadas hoje no mundo inteiro. Sim. Jesus, eu creio, adoro, amo-vos, né? Aí depois vem, a gente faz outra oração, uma pequena oração em adoração. Então, quando esse devocionário, ele vai nos mergulhando de forma que a nossa missa passa a ser mais bem rezada. Sim. Né? E chega um momento que, se a gente esquecer, a gente fica com tanta prática nessas orações que, se a gente esquecer,
Não tem problema que a gente tem um roteiro das orações. Sim. E eu já ouvi, isso aconteceu comigo, eu já ouvi de várias pessoas, que o devocionário ajudou elas a participarem da missa de uma forma mais centrada. Se né? preparar, né? É um tesouro de oração, esse livrinho. Muito bom. Pensando um pouco na questão da missa, a importância de se preparar, de se recolher, às vezes por conta aí do sincretismo religioso, né? Às vezes as pessoas olham para uma missa e acham ela, às vezes, um pouco tediosa, sabe? Palmas e movimentos, danças, em muitos casos. Eu queria escutar de você. Eu acho que você falou um pouquinho hoje à tarde sobre essa questão, a importância, porque ali é o sacrifício perfeito de Jesus. E Nossa Senhora faria isso lá embaixo, olhando na cruz. É só a gente se perguntar, né? Como ela agiria nesse momento, no Exatamente. sacrifício. Eu acredito que as pessoas, que acontece isso, quando as pessoas pensam que a missa não é sobre mim. Sim. A missa não é um lugar onde eu vou para me sentir bem. A missa não é um lugar que eu vou, eu tô péssima, então eu vou para a missa para ver se eu me sinto melhor. Isso acontece pela realidade espiritual que acontece ali, mas a missa não é sobre mim. A missa não é para me animar, a missa não é para cantar o que eu gosto, a missa não é um ponto de encontro, a missa definitivamente não é sobre mim. Eu gosto de pensar nisso justamente para até incentivar as pessoas a uma grande reflexão. O que é a missa, então? A missa é o momento onde é repetido aquilo que aconteceu no Calvário. No Calvário houve um sacrifício para a minha redenção com sangue, com dor, com sofrimento. E hoje, isso aconteceu lá no Calvário, e hoje, em cada missa, Jesus se dá de novo. A missa é belíssima quando... E voltando àquilo que você falou, por que as pessoas acham chata, entediada? Porque ela não sabe o que é a missa. Isso aí eu digo com tanta segurança. Meu irmão, se você vai para a missa e você acha ela chata, estude sobre a Santa Missa, estude. Né? As excelências da Santa Missa, por exemplo, lê esse livrinho, né? De São Leonardo de Porto Maurício, para você descobrir que a missa é uma realidade espiritual suprema. Ali o céu se abre para derramar sobre mim, se eu vou entediado, se eu vou triste, se eu vou cheio de dor. Existe uma realidade espiritual tal ali, que se eu mergulho nela, é impossível eu sair do mesmo jeito. Muitos santos vêm dizer que tudo que eu peço na Santa Missa é a maior fonte de graça, é a Santa Missa. Mas eu preciso mergulhar. Muitas vezes as pessoas vão para a missa como se revestida de um plástico, né? Elas veem as coisas acontecendo, mas aquilo não alcança ela. Pela nossa ignorância no aspecto de conhecimento, a gente não usufrui desses bens. E a missa não precisa desses aparatos. A missa não precisa desses barulhos. O sacerdote está ali, como na pessoa de Cristo, para oferecer pelos meus pecados. Eu estou na missa para adorar a Jesus, eu estou na missa para agradecer ao Senhor, eu estou na missa para pedir perdão e eu estou ali na missa para fazer novos pedidos. Né? E quanto mais, eu sempre vou repetir isso, estude sobre a missa, leia sobre a missa, leia sobre a missa. Cada movimento, cada coisa que acontece dentro da missa, ela tem uma razão de ser. E quando o sacerdote faz esses movimentos, é do sacerdote o movimento e não meu. Ele é aquele que oferece o sacrifício. Ele é aquele que está entre mim, como Assembleia, e Deus Pai. Ele está ali para o meu bem. Ele é o intermediário daquela situação. Né? Então, assim, são realidades belíssimas. A Santa Missa ela tem as duas grandes divisões. No primeiro momento, eu sou alimentado pela palavra de Deus. Né? A Igreja Católica, na grandeza, na sabedoria dela, ela discorre
né? Ela faz a gente passar pela Bíblia toda, no ano A, no B, ano C, naquele momento da liturgia eu passo pela Bíblia toda. Aí cai por terra aquela história de dizer que católico não lê a Bíblia. Se ele for à missa, sim, ele conhece a Bíblia de capa a capa. Ele passa por todas as realidades. E na segunda parte da missa tem o grande momento. O grande momento. É o único momento que nós podíamos pensar assim no raciocínio bem básico. É o lugar onde eu toco Jesus. É um lugar onde Jesus se faz, concretamente, alma, sangue. Aliás, corpo, sangue, alma e divindade. Jesus concreto, Jesus na sua plenitude. Qual é o outro lugar no mundo que Jesus está em sua plenitude? Qual é o outro lugar onde Jesus está com corpo físico? Isso é uma questão, é muito triste pensar que nos Estados Unidos 70% das pessoas que frequentam a Santa Missa não creem mais nisso. É muito triste pensar, né? Então, aí diz assim, qual é a solução? Estudar, investigar. Investiga, os milagres eucarísticos estão aí para comprovar essa realidade. Então, quando eu adentro ali aquela segunda parte da missa, e uma coisa que eu gosto de pensar, sempre quando eu estou na missa, nos primórdios do cristianismo, como é que se identificava, a pessoa chegava, né, ele vinha viajando e ele chegava no lugar que tinha missa. Como é que o bispo sabia que ele era católico? Aqui nos Estados Unidos tem uma prática que eu gosto muito, as pessoas que estão se preparando para se tornar católico, elas ficam na missa até o antes do credo, só para a primeira parte da missa. Eles saem da igreja, vão para o catecismo, aí a gente, que já é católico, aí a gente reza o credo, a gente professa a nossa fé. Porque aqueles que estão se preparando, eles estão sendo formados na fé ainda. Aí bem ali eu fico de pé e eu professo tudo que eu creio. Eu rezo no credo. Para que eu adentre na segunda parte da Santa Missa, que é a parte eucarística. E ali, gente, é um negócio tão espetacular tudo que acontece, né? O céu se abre. O céu se abre. As 3 igrejas estão presentes. É o momento onde eu encontro com meus entes queridos de uma forma espiritual, na Eucaristia. Na Eucaristia. Onde nós somos uma só igreja. Então é tão espetacular, é tão lindo, é tão grande. Por isso assim que eu sempre falo nos momentos de catequese, assistam o Grande Milagre, o filme, né? O Grande Milagre. Né? Através de uma animação foi colocada as realidades espirituais. Sim. Então isso é belo. Católicos, estudem, entendam, para que se amem. Não podemos amar aquilo que nós não conhecemos. Né? E tem mais, quanto mais nós conhecemos as realidades da Santa Missa, mais o nosso vaso fica grande para acolher as graças que ali são oferecidas. Né? Sim. À disposição para bem participar da Santa Missa. Sobre receber Jesus Eucarístico, a gente sabe que existem algumas formas, né, aprovadas de como receber Jesus Eucarístico, e às vezes vem da dinâmica, às vezes, do padre, né, que às vezes o padre, principalmente depois de pandemia, existe algumas, né, do porquê não receber na boca, que seria a forma mais indicada, mas, enfim, é sobre o cuidado de quando você recebe na sua mão, né, de checar, averiguar se existe ali alguma partícula, porque você falou hoje, né, a pessoa sai pegando e Exatamente. não tendo zelo, cuidado nenhum. Eu me lembro quando eu era catequista de crianças, de primeira Eucaristia, a gente ensinava para as crianças, eu não sei, né, não sou mais, eu não sei se não existe essa dinâmica. A gente ensinava, construa um trono para Jesus, né, que é a mão esquerda em cima da direita, para na hora que você receber Jesus, na altura do peito, você pega a partícula e leva na boca. Verifica o que era ideal para fazer checando a mão. Pode passar a língua discretamente. Passa a língua nos dedos. Sim. Se certifique que não fique nenhuma partícula, como tu dissesse. O ideal é receber Jesus na boca. Sim. Essa é a forma ideal. Mas a igreja nos permite, né? Receber dessa forma também. Então, verifique. Porque se você recebe, né? Se o padre coloca, o ministro coloca a Eucaristia, você pega
e você simplesmente coloca na boca, com certeza vai ficar algum fragmento na sua mão. Sim. Né? E às vezes a gente ali, a fila está andando, e às vezes anda rápido, e você distrai, você não pensa, ficou partícula na sua mão, ficou partícula no seu dedo, aí você já vai para o seu assento, apoia para ajoelhar e já fica fragmento no banco. E a gente sabe que o menor fragmento da Eucaristia é Jesus inteiro. Não importa o tamanho do fragmento, não importa. Às vezes é um fragmento invisível quase, a olho nu. Porém, naquele fragmento está a alma, o corpo, sangue, alma e divindade. Né? Está Jesus pleno. Então a gente precisa ter muito zelo. E o nome é zelo mesmo, é zelo, cuidado, atenção, zelo, cuidado, atenção. Porque eu estou indo receber Jesus com toda disposição, com toda a verdade no meu coração, mas, no entanto, eu deixo partículas por trás, né? Para trás, em algum momento. Então, o nome é zelo, é o cuidado. Não se preocupe se alguém vai ficar incomodado aqui de andar rápido, não se preocupe com isso. Só verifique se ficou alguma partícula. Não deixe Jesus no chão. Não deixe Jesus no banco. Não deixe Jesus para trás. Me fala um pouquinho da Cláudia. Como que foi que a Cláudia é essa Cláudia agora? Como que foi essa caminhada, assim? Sempre foi católica? Os pais católicos também? Já vem de uma... Na minha casa... Cresceu na igreja. Eu tive uma mãe, uma mulher, a mais mariana das marianas. A gente tinha crianças no nosso encontro e eu lembrei de uma situação da minha infância que minha mãe, quando eu nasci, minha mãe já passava dos 40, né? Então, mamãe já tinha neto quando eu nasci. Eu tenho uma sobrinha da mesma, né? Ela já faleceu, mas nós tínhamos diferença de meses. Então, mamãe já era uma senhora de 40 anos com uma pirralhinha pequena, né? E sua neta não é minha filha. Então, eu era literalmente chaveirinha da mamãe. Para onde mamãe ia me levava? E mamãe era legionária. E ela me levava para aquelas reuniões da Legião de Maria. E eu lembro que eu sempre ficava embaixo das mesas ali brincando. E eu vivia tudo aquilo. Né? E eu sempre digo, não houve... eu só me lembro da musiquinha que se cantava, do hino dos legionários que se cantava. Mas eu tenho certeza que todas aquelas reuniões ali respingou muito em mim. Sim. Né? O que era dito, o que era rezado, eu amava estar no meio. Eu me lembro que eram só senhoras da idade da minha mãe. Árido com as sementes. Exatamente, mas era muito bom, Sim. Né? Estar naquelas reuniões com a mamãe. Então eu cresci num lar, meu pai era evangélico. Papai era evangélico, então eu me lembro de situações assim de papai tentar atrapalhar o terço. Tinha controvérsia? Tinha, com certeza. Sério? Tinha papai, né? Que denominação às vezes, era? Papai era a Assembleia de Deus. Uau. Era bem rigorosa. E de famílias também? Ou não, só ele? Não, só ele. Okay. Ele, em algum momento da vida, ele resolveu se tornar evangélico. Sim. E minha mãe era uma católica tal que ele não desafiava ela, não. Porque ela conhecia o passado dele, ela conhecia tudo que ele tinha vivido, então ela respeitava a decisão dele, mas a mamãe, ela impregnou o catolicismo, o evangelho, o ser de Deus, né? 10 filhos para ela tomar conta, e mamãe não abria mão, mamãe olhava todas. Eu me lembro de situações de dentro da minha casa. Minha mãe tem 20 anos que mamãe faleceu, e eu me lembro de situações, mamãe tinha um rosário que dava no joelho dela. Era rosário mesmo, né? Os 4 terços. E mamãe pendurava aquilo ali e no meio das atividades domésticas, ela ficava rezando. Mamãe não rezava um rosário por dia, um rosário de 4 terços. Mamãe rezava 3 rosários, né? Por dia. Então, mamãe era uma mulher absolutamente mariana. Sim. Mamãe, ela não falava muito, ela também falava, mas sobretudo ela vivia. Eu via ela rezando. Era eu Santa via. Mônica na conversão de Exatamente. Santo Agostinho e marido, né? Mamãe, ela resolvia os percalços da família grande através do Santo Rosário.
Momentos que ela não conseguia ir à Santa Igreja para participar da Santa Missa, mamãe ficava na frente da televisão quantas vezes? E ela ficava de joelho. E ela realmente vivia plenamente, fazia uma comunhão espiritual. Então eu cresci nesse ambiente de muita gente, de igreja, de rezar. E graças a Deus, isso me fez envolver com a igreja desde a minha juventude. Na época lá da rebeldia, né, da adolescência. Todo mundo tem essa época, né? Eu estava muito ligada. Eu me lembro de uma situação que eu já participava de grupo de jovens, estava muito ligada à igreja, e mamãe... E eu resolvi não... Um dia eu acordei e falei, não quero mais. Não quero, não vou. Eu quero agora experimentar as coisas do mundo. Sim. Em nenhum momento a mamãe chegou, confrontou, brigou. Ela observou. Não queria ir mais para o grupo de jovens. Não atendia o telefone das meninas da igreja. E ela só olhava. A mamãe não falou absolutamente nada. E ela sabia que eu gostava muito de viajar. Sim. E ela soube que ia acontecer um encontro. Eu já era muito envolvida na minha cidade, mas eu estava decidida a dar um tempo para tudo aquilo. E mamãe chegou para mim e ela disse, Cláudia, tu lembra daquele encontro que tem em Anápolis? Na época eu morava no Maranhão. Eu sei sim, mamãe. Tu queres ir? Aí eu já pensei, uau, uma viagem, eu quero. E eu me lembro que a mamãe, né? Mamãe nós não tínhamos grandes condições financeiras, mas a mamãe, ela pagou minha passagem e ela me deu dinheiro, um valor 3 vezes mais do que eu precisava. E hoje eu olho para trás, tudo sabedoria da mamãe. Todas as ferramentas, instrumentos necessários. Vendo que eu estava escapulindo das realidades espirituais. Sim. E ela fez tudo direito, porque lá, nesse encontro que eu fui, de novo eu fui impactada pela graça. É como se Jesus dissesse, tu quer ir embora. Então, foi a única vez que eu tentei, assim, me desvencilhar, mas cresci no contexto de igreja. Eu sempre gostei muito de ler, porque eu sempre gostei de descobrir. Eu sempre pensei, tem alguma coisa a mais do que isso. Sim. Né? Que é apresentado. O que é que tem mais? Como é que eu posso crescer em graça e conhecimento? A palavra de Deus nos exorta, crescer em graça e conhecimento. Como é que eu posso crescer em graça e em conhecimento? Eu sempre tive muita sede desse conhecimento, né? Eu considero isso graça, não é privilégio meu, não. Graça de Deus. E depois eu vim para os Estados Unidos. E quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, quando eu cheguei lá em Orlando, não tinha comunidade brasileira. Não tinha comunidade brasileira. Nós íamos a uma missa americana, não entendia nada, e sabíamos de uma missa que existia, que hoje nem tem mais essa missa lá, que era em Altamonte, uma vez no mês. Que um padre que era americano, que tinha aprendido português, que ele celebrava. Então a gente ia para aquela missa uma vez no mês. Só que eu cheguei lá e pensei assim, não vou ficar envolvida com a igreja como eu estava no Brasil, não. Eu quero participar de tudo, mas não quero ter aquele envolvimento que eu tinha. E nós chegamos na missa, eu fui com uma amiga, e o padre celebrava, cantava, passava a cestinha para recolher a oferta, o padre fazia as leituras, e eu fiquei eu falei, meu Deus, puxa vida, ninguém ajuda esse padre. Eu falei, não tem como eu me acomodar vendo que o padre, ele está se desdobrando, um padre americano para celebrar uma missa para a gente, e ele faz tudo. Eu falei, eu não posso fazer isso, eu preciso fazer alguma coisa. Eu falei, tá vendo? Não tem jeito, lá vou eu de novo. Então, a gente estava na comunidade brasileira de Orlando lá no princípio. Lá no início de tudo, quando não tinha hoje a comunidade brasileira de Orlando é um jardim florido, 1 milhão de movimentos, comunidades, aquele é um turbilhão de coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas quando a gente chegou isso não existia. Sim. Né? E quando nós chegamos que não existia, se eu já gostava e pensava que a gente precisava estudar, eu falei, agora tem que estudar mais ainda. Porque a gente tem que trazer as pessoas, e é engraçado, as pessoas que tinham, os brasileiros que chegavam naquele tempo, era um povo que vinha do Brasil, que eu não sei de onde aquele povo vinha, porque sequer sabiam rezar o Santo Rosário. Sim. Eles não sabiam rezar uma Ave Maria. Então a gente sentia a responsabilidade de batizado de ajudá-los a rezar uma Ave Maria. Então, assim, na verdade, por 1000 razões, a gente sempre esteve envolvido, né? Nesses caminhos de Deus. Em relação à consagração.
Eu ainda estava no Brasil, quando uma amiga chegou e falou assim: Cláudia, eu ganhei um livro de Nossa Senhora, mas eu acho que tu gosta de ler mais sobre Nossa Senhora do que eu. Leia. Sim. Era o tratado. Ele era um livro retangular, 50% da página era português, 50% era em latim. E eu fui lendo aquele livro e fiquei encantada com o que tinha escrito. Falei, que livro belo, que livro lindo, e eu gosto muito de riscar. E eu fiz um livro paralelo. Eu li aqui e escrevia o que eu gostava. Então, quando eu terminei de ler o tratado, eu tinha um livro paralelo e fiz uma apostila daquilo ali. Sim. Das partes que eu gostei mais, do que me encantou mais, dentro do meu entendimento. Porque naquele tempo não tinha explicação de tratado, não. Foi o que me saltou os olhos. E eu vivi uma experiência muito interessante. Eu gosto de falar dessa experiência, porque naquele momento que eu estava lendo o livro, eu me lembro que era um dia, eu estava dormindo, eu estava lendo na minha cama e eu dei uma cochilada no meio do livro, no meio da leitura do livro. E eu tive me parece que foi um sonho, foi uma coisa assim meio entre dormindo e acordada, e me surgiu na minha cabeça uma frase muito suave, uma voz muito suave que dizia: fazei-me amada e conhecida. Aí eu despertei, eu falei, nossa, que frase linda! Sim. Fazei-me amada e conhecida. Eu vou escrever aqui nas minhas anotações, fazei-me amada e conhecida. Hoje, isso faz muito sentido para o apostolado. Porque é isso que a gente trabalha, para que Nossa Senhora seja amada e conhecida. Então, aí lá, a partir dali, aí eu comecei a falar do tratado, Naquela época a gente fazia parte dos Atletas de Jesus lá em Goiânia, um grupo cheio de homem. Um grupo que reunia 300... Atletas de Jesus. Era um grupo de oração que reunia domingo à noite, terça-feira à noite. Era um acontecimento naquela igreja. E aí eu inventei, olha só, de propor para os meninos, né? O núcleo do grupo, nós éramos 10 pessoas, 8 homens. E eu falei, gente, olha, tem um livro aqui maravilhoso. Por que a gente não pega esse livro e fala sobre ele no mês de maio? Vamos falar 5 semanas sobre... Eu já estava pensando nos meus escritos ali. Aí eles só disseram assim, a ideia foi tua, tu que faz. Aí lá vou eu. 5 semanas falando sobre aquele livro. Hoje eu olho para trás, eu vou, né, para não só para encerrar essa parte aqui sobre esse apostolado, eu penso que Nossa Senhora estava cuidando disso lá no início. Nessa ocasião que nós fizemos essa maratona de 5 semanas sobre Nossa Senhora, na época o diácono Francisco, do Marrom Glacé, era o nome que ele era conhecido, era um pastor que tinha convertido ao catolicismo lá de Anápolis. E o testemunho dele todo estava relacionado ao Marrom Glacé. E ele foi convidado para fazer o encerramento, né, do mês mariano. E nós fizemos aquelas 5 noites. E uma dessas noites, eu falava... A gente levou rosas, eu acho que foi a primeira noite. A gente levou rosas para oferecer para Nossa Senhora, porque a gente quis que Nossa Senhora entrasse, né, no corredor principal da igreja e tal. E depois eu pensei, o que a gente vai fazer dessas rosas? As meninas perguntaram, o que a gente faz das rosas, Cláudia? Eu falei, distribui para o povo aí na igreja. Entrega aleatoriamente. E a gente entregou essas rosas. Eram 5 semanas de maio, e numa dessas semanas, lá para a terceira, o coordenador do grupo de oração, o Valdemir, ele falou no microfone. Ele não falou para ninguém, ele falou no microfone. Hoje nós temos um testemunho sobre o mês mariano. Eu falei, nossa, ele não falou para ninguém. Ele falou, mas nós temos um testemunho. E chamou aquele grupo, imagina, 300 pessoas reunidas. Ele entrega o microfone para uma senhora. E a senhora diz assim, boa noite, eu sou evangélica. Eu já gelei a alma. Eu falei, como que o menino dá um microfone, meu Deus, no meio do grupo de oração? E essa senhora começou a contar. Ela disse, eu sempre passo a ponto dessa igreja e sempre me chamou a atenção. Quem é esse povo? Tanta gente reunida numa igreja, terça-feira à noite, no centro de Goiânia, que é na Rua 4, lá. E ela disse, um dia eu passei aqui e resolvi entrar.
Eu sentei no último banco porque eu só queria ver o que estava acontecendo. Aí ela se identificou, não me lembro mais qual era a denominação dela, ela disse que era professora de escola dominical, etc, etc, etc. E ela disse que sentou no último banco porque ela queria entender que movimento era aquele. E ela disse que tinha lá uma tal falando de Maria, da mãe de Jesus. Aí eu já fui perdendo o fôlego aqui onde eu estava. Eu falei, meu Deus, o que essa mulher vai falar? Uhum. E aquela senhora disse assim, essa menina começou a falar, bem, eu falo menina porque na época eu era mais nova, né? Sim. Então, ela disse assim, essa pessoa começou a falar sobre Nossa Senhora, sobre Maria, né? Ela não falava Nossa Senhora. E ela disse, eu pensava que história é essa? Essa mulher está morta. Todo mundo sabe que ela está morta. E eles começaram, começaram a distribuir uma rosa. Eu estava no último banco da igreja, não tinha mais do que 20 rosas, a igreja tinha umas 300 pessoas. E ela disse assim, pois eu quero ver se eu vou receber uma rosa. Se eu receber uma rosa, eu acredito que a mãe de Jesus está viva. E isso eu queria sumir, né? Cada fala dela eu ia me encolhendo cada vez mais. Uhum. E ela disse assim, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não vou me tornar católica, não. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Uma moça se dirigiu até mim, no fundo da igreja, no último banco, e me entregou uma rosa. E eu quero dizer para vocês que naquele dia eu fui embora com uma certeza. A mãe do meu Senhor vive. Então, isso são as raízes do apostolado da total consagração. Que já são 20 anos. Nos Estados Unidos são 20 Sim. anos. E você faz trabalho com várias comunidades, né? Várias comunidades brasileiras dentro dos Estados Unidos. Não sei como que você dá conta de tudo, assim, eu também incrível. Não sei. Tô precisando pegar um pouco desses... Eu também não sei, schedule, mas eu não né? tenho dúvida. É só perguntar para ela. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida que tem muita intervenção de Nossa Senhora, porque tem coisas que tem hora que não vai dar. Sim. Humanamente não vai dar. Sim. Não vai dar. E, no entanto, Nossa Senhora consegue costurar a coisa de forma que fica perfeita no final. Sim. Perfeita. Ela sempre me trata com certos mimos, porque tem hora que, humanamente falando, não dá. Aí eu me certifico. Eu falei, meu Deus, como não ser escrava dessa grande rainha que cuida tão bem dos seus subordinados? Sim. Como não sei? E eu digo, Linda, a consagração é uma experiência. Eu falei no início que é um estilo de vida. Uhum. E para quem quer saber mais, entre no caminho. Sim. Provar e vede. Se dê a oportunidade. A palavra diz, provar e vede como o Senhor é bom. Sim. Né? Provar e vede como a mãe do Senhor, do nosso Senhor, é boa. Sim. É bom servi-la. Vendo a sua mãe ali como exemplo e a educação que ela te deu, qual seria o conselho que você daria para as mães hoje em dia em cuidar dessa vida espiritual dos filhos? Eu diria uma coisa. A palavra de Deus diz que nós devemos inculcar a palavra de Deus, os mandamentos de Deus em nossos filhos. Não dá mais para nós não inculcar a palavra de Deus nas nossas crianças. É necessário ensinar os 10 mandamentos. É necessário ensinar as verdades reais, sem florir. Eu vejo que muitas vezes a gente fica muito preocupada. Mas é uma criança, como é que ele vai assimilar? Nossa Senhora mostrou infernos para os pastorzinhos. Mostrou o inferno. Sim. As crianças não vão se chocar, mas é necessário que se fale. Porque tudo que for falado, se você inculca os mandamentos de Deus na criança, ela vai crescer dentro desse parâmetro de vida. Sim. Faça tudo pelo seu filho, faça tudo. Dê a melhor escola, faça tudo. E, sobretudo, faça tudo a nível espiritual. Não confie as escolas, a educação do seu filho. Somente. Meu filho estuda numa escola católica. Sim. Que seu filho já vá para a escola católica bem, com boa estrutura. Mas o que tem que ensinar, Papai do Céu, é até uma certa idade. Sim. Ele tem que ensinar
ele tem que aprender sobre Deus, sobre Jesus é o Senhor. Ele tem que aprender as realidades reais. Ele tem que aprender que existem religiões e religiões. Ele tem que aprender sobre missa. Tem que aprender. É necessário aprender, porque se você sedimenta essas verdades no seu filho, você não vai ter surpresas desagradáveis no futuro. Sim. Né? Então, o que eu diria? Inculca a palavra de Deus, os mandamentos da lei de Deus no teu filho. Lê a Bíblia com teu filho. Põe o teu filho para ler a Bíblia. Põe o teu filho para ler a Bíblia, põe o teu filho para ler o catecismo. E diz assim, filho, o que você entendeu? Faz um resumo para mim aí do que você entendeu. Sim. Porque assim a gente se certifica que ele está absorvendo aquilo que ele está aprendendo. Catecismo, Bíblia. Bíblia, catecismo. Ensinar o que é a igreja, o fundamento da igreja. As verdades básicas da nossa fé. Ensine e não fique com preocupação de que ele não vai entender. Vai sim, ele vai assimilar essas verdades. Falar sobre castidade hoje em dia para uma adolescente é algo bem complicado. Principalmente Explicar pra, minha quando filha, você não deve se criou. guardar para o casamento, você deve viver a castidade, né? Se você tiver um namoro, que ele seja um namoro santo. Se foi plantado lá no início, é a própria criança, né? É o próprio adolescente que vai dizer, não, eu não quero. Eu não quero. Sim. Porque foi criado. Agora, se você não dá essa educação, se você não inculca a palavra de Deus nele, ele não sabe nada sobre doutrina, certamente você vai ter muito problema na adolescência, porque ele já foi influenciado pelo mundo. Sim. Então, toda vez que você pensar em não catequizar seu filho, saiba que ele está sendo catequizado por alguém. Pela escola, por amigos. Então, você escolhe. Se você... Hoje em dia o telefone. Exatamente. Ou você estabelece a fé no seu filho, ou alguém vai estabelecer na cabeça e no coração dele outras verdades. Né? É a nossa grande missão, né? Levar os nossos filhos à santidade. Ao céu. E ao céu. Falando sobre temperamentos. A moça é colérica. Meus amigos que o digam. Nós temos um grupo e dentro do nosso grupo, cada uma tem um temperamento. E a gente vê como a gente se completa. Porque o que falta nenhuma vem da outra e assim a gente vai. Mas eu confesso para você que eu tenho escutado sobre temperamentos e a importância de aprendê-los de uns 2, 3 anos para cá. Foi realmente esse movimento das redes sociais e tudo mais. Eu falei, mas onde estava? Porque eu já, ano que vem eu faço 40 anos. Eu falei, mas onde estava esses ensinamentos? Porque quando você aprende e você entende como cada um né, tem o seu temperamento, você consegue até lidar melhor na sociedade e compreender muitas coisas que às vezes é incompreensível, né? Você falando mesmo do fleumático, é uma dificuldade muito grande para um colérico ver o fleumático que é água parada ali, tranquila, não quer ser incomodado, não quer perturbar ninguém, não quer ser perturbado. E o colérico, vamos, bora, a vida tá passando lá fora. Eu vivo um desafio constante. Hoje eu fico rindo disso, né? Sim. Porque como colérica, eu vivo cercada de sanguíneos. Eu sou sanguínea nata. Aham. Alegre, gente boa, voados, diz uma coisa aqui, esquece. O sanguíneo marca um compromisso com o colérico tá lá, na hora marcada, o sanguíneo esqueceu, ele nem lembrava. Nem é de maldade, essa é a verdade. Não. Porque ele fez 5 compromissos ao mesmo tempo e ele quer fazer todos. Sim. Mas... infelizmente. E eu me divirto porque eu tenho várias amigas da minha alma, do meu coração, pessoas queridíssimas, mas são tudo sanguínea, tudo voada. E eu dizia para uma delas, eu falei, eu quero juntar vocês todas. Sim. Eu quero juntar vocês todas, eu no meio de vocês, para me ver o que é que vai acontecer. Sim. São alegres, são soltos, mas são absolutamente voados, desligados. Essa questão do temperamento, Linda, é uma coisa muito legal, porque eu também não faz muito tempo que eu comecei a ler sobre isso, e eu tenho ficado encantada. É uma coisa que eu gosto, é de vasculhar a alma do ser humano. É um universo espetacular. Sim. É um mundo, né? Cada alma é um mundo, né? E a questão do temperamento é uma questão que eu me deparei com ela também há pouco tempo. Eu tô em processo de aprendizado, né? Sim. Eu estou estudando ainda sobre isso e eu estudo e eu fico impressionada. Eu não tenho dúvidas
Eu já ouvi pessoas dizendo, mas o que é isso? É signo católico? Não, amigo, não tem nada a ver com isso. Sim. Tem nada a ver com isso. Uhum. Mas uma coisa eu digo, das minhas experiências de convivência de comunidade dentro de casa, quando você conhece o temperamento, o relacionamento melhora muito. Porque você entende como é que o outro funciona, como é que o outro reage. Sim. E principalmente isso, pro colérico é muito bom, porque o colérico acha que todo mundo tem que andar no ritmo dele. Sim. E o colérico é o líder, né? O CEO, é 350, é resolvido, ligado, determinado, não desiste. E não é todo mundo definitivamente que é assim, e não é Não. defeito. Né? Às vezes, quantas vezes no próprio trabalho da igreja, eu dizia assim, meu Deus, que povo lerdo, que povo que não tira o pé do lugar. E dava confusão. Sim. Porque o pessoal dizia, nossa, Cláudia, mas tu enche o saco demais de todo mundo. Depois eu fui ver que eu tinha que desacelerar um pouco para acompanhar o ritmo dos outros. E se eu estava acelerada, às vezes eu tinha que ir sozinha e saber que o outro viria no ritmo dele. Ele chegaria também. Então, hoje eu vejo que há uma complementariedade, é muito lindo. E eu digo assim, todo católico tinha que conhecer sobre isso. Vai melhorar o seu relacionamento dentro da sua casa, vai melhorar o seu relacionamento com seus filhos, vai melhorar o relacionamento com o seu esposo. Com a comunidade, com a igreja. Meu Deus, aí nem se fala. Eu acho que se as pessoas se desse o trabalho de estudar sobre os temperamentos, muitas coisas dentro das comunidades fluiriam muito bem. Sim. Muitos estresses não aconteceriam. Né? A partir do momento que você entende, aí vem o melancólico, o eterno sofredor que toma tudo sobre si. O mundo é redondo e ele é o culpado. O mundo é quadrado e ele é culpado. O mundo... Tudo que acontece. Né? E eu tenho uma amiga que eu brinco muito com ela, porque se ela chega 5 minutos atrasado, ela tem um sorriso bem aberto, ela fala, desculpa pelo meu atraso. Aí, quando eu vejo ela, eu já digo, não pede desculpa. Aí ela sempre diz, eu tô me policiando, eu tô melhor, eu nem tô pedindo desculpa por tudo, mas... E é muito lindo você ver que, acelerado do jeito que eu sou, eu preciso de pessoas mais lentas. Não lentas. Eu preciso de sanguínea. Às vezes, no meu temperamento, a minha personalidade me deixa ser muito rígida. Eu preciso de um sanguíneo perto de mim para me deixar mais leve, para rir mais das situações, dos percalços. Sim. Né? Eu preciso da sensibilidade do melancólico. Eu preciso da paz eterna do fleumático. E então, isso eu falo... Meu Deus, tu és perfeito, tu és perfeito, né? No nosso grupo a gente tem esse movimento, porque a Linda sanguínea, né? Ela sonha, às vezes eu me imagino, e quando eu fui estudar, né, sobre o sanguíneo, as coisas encaixaram tão bem na minha cabeça, eu fui, assim, realmente me entender e me compreender, porque eu falava assim, meu Deus, as pessoas não me compreendem, não entendem, mas é quase como os ursinhos carinhosos no arco-íris, assim, eu mergulhando de cabeça, vamos fazer tal coisa, são outros projetos, e pensa, e milhões de coisas ao mesmo tempo, e sem um plano, tá tudo na minha cabeça e vai dar certo, e vai ser maravilhoso, e vai ser incrível. E essa é a sanguínea. Aí temos a colérica. A colérica vira pra mim e fala assim, já pediu pro padre? Primeiramente, você tem que falar com o padre. Outra coisa, esse aqui não, esse aqui não, esse aqui não. Assim, simples assim. Aí temos 3... melancólicas no nosso grupo. E a melancólica, ela vem com aquele filtro. Gente, mas e as pessoas? E a igreja? E isso? E aquilo? Vamos pensar e tal. Vamos rever essa situação. Talvez não vai ser bom. E isso e aquilo. Aí vem a única fleumática do nosso grupo. Gente, vamos colocar em oração? Primeiro, não cabe a nós essa decisão, vamos entregar para Deus, e Ele vai resolver e vai trazer para nós e dar um direcionamento, tipo, tá com Ele, vamos ficar quieto e em silêncio. Aí eu falo, gente, existe uma esperança, né? Que Pedro é sanguíneo, Santo Agostinho sanguíneo, Padre Paulo Ricardo sanguíneo. Eu falei, pronto, há uma esperança para mim.
Mas é muito importante. É importante. E entender que isso é psicologia, né? Os temperamentos é psicologia. Não tem nada a ver com essa questão dos signos, questões místicas. Não, são os temperamentos e cada um tem o seu. E eles também não te definem por completo, porque você, como colérica, uma vez que você entende que existem coisas maravilhosas ali sobre você e como você pode fazer a diferença na vida do outro sendo essa colérica, né? Cada um tem a sua meta, né? E você pensar assim, bom, mas tem esse outro lado aqui que eu preciso trabalhar, eu preciso controlar. E a influência desse outro temperamento pode me ajudar e muito mesmo. Dentro do apostolado da consagração, a gente sempre trata desse assunto quando a gente estuda um dos capítulos que ele vem falar da necessidade de conhecer-se. Sim. Né? Se eu não me conheço, como é que eu vou me corrigir? Como é que... Tá entendendo? Então, o conhece-te a ti mesmo, ele está no primeiro passo da espiritualidade. Sim. Né? E hoje em dia a gente tem essa ferramenta dos temperamentos que nos ajudam muito. Nos ajuda muito. A gente sabe das qualidades e dos defeitos. A gente sabe que a gente tem que potencializar o que é qualidade e a gente tem que trabalhar naquilo que é defeito. Né? E aí isso está dentro do processo do caminho de espiritualidade, da santidade das almas. Perfeito. Alguma coisa que você queira deixar? Vamos fazer um open mic agora. Alguma coisa que você queira falar? Alguma coisa que você acha que é importante e que não teve essa pergunta? Complementação do encontro? É uma coisa que a gente fala muito. Não tenha medo de se consagrar. Não tenha medo de dar-se inteiramente a Nossa Senhora. Não tenha medo. Porque eu já ouvi muitas e muitas situações. As pessoas têm receio disso, eu tenho receio daquilo. Lance-se. Ela é mãe. E você vai descobrir, é uma coisa que muitos santos, Maria Monfort, ele vem insistir, é um caminho rápido ao céu, é um caminho rápido. E Nossa Senhora, como mãe da igreja, ela pega o consagrado e traz para o centro. Ele tira da periferia, da fé, da periferia da igreja, e ela te traz para o centro. Porque o trabalho dela, né, é te ensinar a fazer tudo aquilo que o Senhor te disser. E como boa mãe, ela quer te levar ao céu. E como poderosa intercessora, ela vai fazer o que for necessário para isso. Então, assim, no final dessa conversa, eu incentivaria, consagre-se. E quem já se consagrou, porque é uma coisa linda, as pessoas se consagram e não renovam. Sim. E, no entanto, a necessidade, é aquilo que eu sempre falo, se é, como João Paulo II falou, se é uma escola de santificação, quando eu me matriculo, eu não estou pronta. É só o primeiro momento. Então, você se consagrou, não terminou a história. Aliás, só começou o processo. Então, é isso, consagre-se. Tome a decisão de se entregar inteiramente a Jesus pelas mãos imaculadas de Nossa Senhora. Sim. E a gente vai descobrir o real valor disso quando nós chegarmos ao céu. Sim. Porque lá nós seremos fixados como consagrados a Nossa Senhora. Os estudiosos do tratado dizem isso. Como que você vê os frutos, o resultado? Porque, na verdade, assim, digamos que a minha caminhada, né, de volta para a igreja é bem recente, né? E eu acompanhei a consagração. Inclusive, as meninas, consagra. Eu tô assim, gente, não tô preparada, preciso estudar ainda a igreja católica e tem muita coisa aqui na minha mão para me estudar e tal. Mas o ano que vem, com certeza, eu vou me consagrar e já tô nesse processo, né? E aí, com aquela consagração que aconteceu em dezembro, eu, de fora, pude vendo os frutos, sabe? O trabalho que você teve de você ter vindo e falado para tantas. Você falou a respeito do DIU, sobre abertura à vida, e a gente foi vendo o movimento acontecendo, sabe? E hoje você falou também muito assim, como que você vai fazer uma coisa que você não aprendeu a respeito, que você não estudou a respeito? Já te chamaram para entender sobre a confissão, já te chamaram para entender sobre a consagração? Então, como que você, né, como ser humano, vai conseguir fazer coisas que às vezes
não chega até você, você que vai ter que ir atrás, né? Então, assim, vendo esses frutos, assim, o resultado, que às vezes é até lento, eu acho que você queria até que, né, como colérica líder, queria que fosse até mais. Mas eu tenho visto resultados, assim, incríveis, coisas que eu acompanho, né, e que eu achava que era até impossível, e a sua intermediação, né, o seu movimento com a igreja, com a comunidade, tem trago muitos frutos. Como você se sente a respeito disso? Linda, tu sabe que eu não teria nem como dizer como eu me sinto, porque é aquela história, aliás, aquelas palavras que Jesus disse, né? Quando tu fizeres tudo, entende que tu não fez mais do que a tua obrigação. Sim. Quando tiveres feito tudo. E, e eu fico assim, impressionada. Por isso que eu levanto essa bandeira sem dó. Eu fico impressionada como a doutrina, a verdade sobre a fé católica muda as realidades. Sim. Podia ser qualquer outra pessoa. Né? Podia ser qualquer outra pessoa que estivesse falando desse assunto. Porque é a mensagem, é o peso daquilo que se fala. Sim. O Sabe? foco na mensagem, não no mensageiro. É o peso daquilo. A doutrina é tão espetacular, porque o Senhor diz que a palavra dele em Isaías, ele vai dizer que a palavra lançada, ela não volta sem frutos. Sim. E não é pela mão que foi lançada, é pelo poder da palavra mesmo. Então, hoje, eu sou assim, eu sempre fui catequista, né? Lá desde a minha juventude, eu sempre tive envolvida com e eu falo, e vai chegar um momento que eu quero, de novo, voltar a trabalhar na igreja, lá numa turma de catequese de adultos. Eu gosto de catequese de adulto, porque lá a gente pode ficar à vontade, a gente pode, Sim. né? Então, esse resultado é pela grandeza da palavra. Não tenha dúvida. É pela grandeza do catecismo da doutrina católica. Sim. E a consagração tem isso. Tem gente que pensa que a consagração é só aquela devoção mariana quadradinho, mas abre para você ver. Sim. Ela é um universo. É impossível um consagrado não adentrar um caminho de conhecimento da doutrina católica. E aí, bem, nós temos, né? Talvez em outro momento a gente volte a falar nisso. Aqui nos Estados Unidos, em Ohio, tem uma comunidade de consagrados que ele trabalha com as famílias. E a fundadora dessa consagração, ela está em processo de canonização. Isso é muito grande. Sério. Isso é muito grande. Né? Uhum. Então a gente vê que virão muitas coisas que Nossa Senhora vai trazer à tona. Sim. Uma comunidade americana, eles fazem um trabalho exclusivo sobre a consagração a Jesus por Nossa Senhora. Nesse caminho de mensagem e mensageiro, às vezes isso nos impede tanto de falar simplesmente da verdade. A verdade, né? O que está na Bíblia. E às vezes as pessoas focam muito no mensageiro e esquecem da mensagem. É como se você não é digno, sabe? Você está falando disso, mas você faz tal coisa, né? E esquece a vida dos santos, né? Que eles tiveram um passado, eles fizeram certas coisas, mas que a partir do momento que eles entenderam, né? E eles aprenderam, a partir dali eles, claro, foram viver uma vida santa, né? Alcançando o máximo possível das suas virtudes e trabalhando nelas, né? Eles puderam entregar essa mensagem, que é uma mensagem que não é criada por mim nem por você, é a verdade. É simplesmente a verdade. E aí, esse é um trabalho, né, que deveria ser feito com a sociedade para entender a mensagem e não pensar no mensageiro. Até porque Deus também pode nos usar, né? Sim. Usar um mero ser para poder tocar a vida do outro, né? E eu fico pensando sempre de algo que a gente já ouviu 1 milhão de vezes, né? Aquela história. Eu sou a primeira impactada pela palavra. Né? Sim. Eu sou a primeira impactada. Eu tenho uma boca e 2 ouvidos, e o ouvido mais próximo à minha boca é o meu. Então, essa força da palavra que transforma, ela impacta em meu coração. Aí ela gera em mim algo que chama inquietude. É impossível. Né? Aí vem o que está lá em Jeremias. Ai de mim se não faço. Ai de mim se não faço. Ai de mim se não faço. E ai de mim se não faço. Como que é a frase que você fala, serviço como batizada? Meu serviço como batizada? Como batizada, eu preciso propagar o evangelho. Sim.
Que serve para todos. Pelo fato de eu ser batizado. Sim. Tem gente que acha, não, porque tem que... Não, é o meu batismo que me torna testemunho de Cristo. Sim. E o que é o testemunho? Eu vi o Senhor, né? Como diz a palavra, mas eu experimentei. Olha, isso é bom, eu experimentei. Prova. Provar e vede, como diz o salmista. Provar e vede como o Senhor é bom. Provar e vede como o Senhor é bom. É meu papel de batizado. Sim. Sabe? E nós fazemos isso, nós estamos dentro da igreja. Nós servimos dentro da igreja, é só nosso papel de batizado. Uhum. Não é privilégio, né? É obrigação. Sim. Papel de batizado. Estou lá na porta da igreja distribuindo folheto, dando boa noite para o povo. Olha que coisa espetacular. Tirar esse tempo para isso. O meu a gente sorriso minimiza ali, tanto, né? Mas o impacto que isso tem da pessoa ser bem recebida. Exatamente. Exatamente. E eu estou fazendo o quê? Distribuindo folheto. Ah, você está distribuindo folheto? Não. Eu estou exercendo o meu papel de batizado. Sim. Né? Através do meu sorriso, do meu boa noite, eu estou levando Jesus a outros. Sim. Porque já falaram isso para mim muito tempo atrás, quando a comunidade de Orlando estava crescendo. Sim. Falou, nossa, vocês nos recebem bem. A gente chega aqui, a gente se sente em casa. Sim. Né? Papel muito de batizado. Vamos fazer um ping-pong agora. Então, que a gente está caminhando para o final, né? Senão a gente vai passar a noite aqui uns 5 dias conversando. Como os áudios de 10 minutos. Um papa. João Paulo II, o do Totus Tus. Um lugar. Um lugar. O lugar onde eu fui plantada. Estados Unidos, Flórida. Fui plantada, eu preciso florescer nesse lugar. Sim. Um século. Às vezes eu fico pensando que eu nasci na época errada. Sim. Eu falo, não, eu não queria estar aqui. Eu queria ter nascido lá. Talvez não nos primórdios da igreja, talvez não, mas sim, lá na época de Santa Teresinha, onde ela reivindicava que os católicos precisavam... Como que os católicos não saem da terceira morada? E eu fico pensando, meu Deus, eu queria estar lá nessa época. Sim. Depois eu entendo, se eu nasci hoje é porque o Senhor me queria nessa época. Sim. Mas às vezes eu me vejo lá atrás. Volta lá e sente em casa, né? Nesse século. Um testemunho. Um testemunho que te impactou, assim, que dá vontade de você contar até sempre, sabe? Aquele testemunho. Sabe que eu sou uma católica apaixonada por ser católica, mas uma coisa que me impacta, Linda, eu me vejo chorando sempre, é quando eu ouço um testemunho de um evangélico que se tornou católico. Eu não me conformo. Eu não consigo controlar minhas lágrimas. Eu digo, eu sei que a igreja é tudo isso maravilhosa, mas quando alguém experimenta isso, eu falei, meu Deus, ele experimentou isso. Então, eu tenho vivido essa coisa de ter muitos evangélicos que têm chegado na igreja e eu sou absolutamente impactada. Sim. Impactada com os testemunhos desses homens e essas mulheres. Um versículo? São muitos. Provai e vede como o Senhor é bom. Sim. Salmos. E vem do seu apostolado também, né? Porque você vai e leva um bocado contigo. Eu digo para os meus amigos que eu não quero chegar no céu. Eu vou chegar ao céu e eu não quero chegar sozinho. Sim. Não posso chegar sozinho. Um apóstolo. Paulo. Colérico. Que fazia líder. Acontecer. Aham. E não tinha obstáculos. Ele precisava falar, ele precisava. Homem preso, que escreveu cartas para dar continuidade ao trabalho de evangelização que ele fez. Eu chamo isso de pastoreio. Ele primeiro foi lá nas comunidades, falou sobre Jesus, e ele precisava sustentar aqueles filhos na fé, e ele escrevia, não importava a circunstância, preso. Sim. No entanto, ele continuava. É fantástico isso. Sim, incrível. Então, é isso. Chegamos ao final. Quero agradecer você. Quero agradecer o fato de você fazer parte da nossa vida agora. Quero agradecer seu apostolado e tudo que você faz, seu trabalho incrível, que Deus possa
te dá muita força, que Nossa Senhora pode estar sempre cobrindo com o seu manto, te guiando da melhor forma possível, cuidando dos seus filhos, né? E que sempre dê muitos frutos, como sempre tem dado. Amém. Eu que agradeço, Linda, pela oportunidade de falar desse apostolado, pelo convite. Deus abençoe esse trabalho que você começou. Amém. Deus Amém. abençoe muito. Obrigada. Encerramos, então.